Boa noite. Entrando de novo ao vivo às 19 horas e 46 minutos, porque nem sempre eu consigo chegar a tempo de abrir esta live às 19h30, mas, como eu tenho dito, vou repetir mais uma vez para que você que está aí do outro lado não tenha dúvida, que está chegando agora, não tenha dúvida que toda terça e quinta, entre 19h30 e 20 horas, eu estarei aqui ao vivo, te trazendo conteúdos, conhecimentos com base na ciência e ferramentas práticas, adaptáveis e de eficácia comprovada, para que você que está aí do outro lado comece imediatamente. A partir do momento que entrou aqui, acessou meu perfil, você vai ter acesso a muitas aulas e ainda ao vivo. Dúvidas, tirar dúvidas, fazer perguntas, toda terça e quinta, para que você consiga combater toda e qualquer doença crônica não transmissível que possa estar enfrentando, que esteja te incomodando, te causando sofrimento. Porque sim, se você está enfrentando qualquer uma delas, seja obesidade, diabetes, hipertensão ou qualquer outra, você sabe sim o quanto elas são dolorosas, né? Então, para você que está chegando agora e que ainda não me conhece, meu nome é Maria Nilde. O assunto neste perfil, como também no meu canal no YouTube, que tem o mesmo nome, é saúde. Aliás, para ser mais precisa, é combate e prevenção das doenças crônicas não transmissíveis. Toda e qualquer uma delas. Por que, Maria Nilde, que você afirma que toda e qualquer uma delas? Sim, porque a base para que se desenvolva essas doenças, se desenvolvam qualquer uma delas, é a mesma. É sobre hábitos alimentares, é sobre sedentarismo, é sobre ingesta de água inadequada ou no volume não adequado para a pessoa, ou a ausência mesmo, substituição por outros líquidos. É sobre a ausência de sol, a pessoa que se afasta muito do sol, pessoas de modo geral. É sobre esse tipo de coisa, é sobre o excesso de alimentos ultraprocessados e farináceos. É sobre esse tipo de coisa simples. Simples no sentido de, basta que a gente tenha mais conhecimento para fazer melhores escolhas, começa a se tornar simples a solução. E é o que você tem aqui, tanto gratuitamente nas lives, que eu chamo também muito de aulas, porque eu deixo disponível aqui no Instagram e no YouTube, como também na Anima Mentoria, que é o meu projeto com duração de 4 meses, que foi criado para simplificar a tua recuperação da saúde, para facilitar o combate a qualquer uma das doenças crônicas não transmissíveis, para te ajudar a se libertar de vez de qualquer uma delas. Então, se você está aqui, já está aqui, compartilha esta live com aquela pessoa que você conhece, que você ama e que quer ver mais saudável. Porque é isso que eu vou trazer aqui. E, na verdade, hoje eu vou responder 2 perguntas, ou mais. Mas, por enquanto, essas 2 eu acho que já vai dar bastante assunto. E como eu não entrei muito cedo, quer dizer, não entrei no horário em que eu gostaria, que é às 19h30, embora eu declare aqui entre 19h30 e 20 horas, eu escolhi hoje responder 2 perguntas, porque são perguntas mega interessantes e dá bastante assunto. As 2 vão produzir assuntos para, com certeza, até mais do que uma live de meia hora. A primeira pergunta, gosto muito disso também, é um homem, foi o Lucas que fez a pergunta. Eu publiquei recentemente alguns Reels em todas as plataformas, tá? No Instagram, no YouTube e também nas outras, TikTok, Facebook.
E o Lucas fez uma pergunta, eu estava falando do quão o glúten, que é um componente do trigo, causa inflamações e doenças, e que as doenças crônicas são em razão de um corpo inflamado, todas elas sem exceção. É preciso ter uma biologia favorável às doenças e desfavorável à nossa saúde. E nada mais é do que tecido inflamatório, gordura, ou produtos inflamatórios. O trigo não é o único, né? O glúten que advém do trigo não é o único. Existem diversos outros. Mas o glúten é uma questão bem delicada, que vem sendo, inclusive, não só apontada, né? Mas a ciência tem constatado a participação do glúten, do nível de inflamação que ele produz, até no autismo. Existem estudos científicos que já atestam que o aumento do nascimento de crianças autistas nas últimas 2 décadas, eu diria, 1,5 décadas, é muito pelo alto consumo de trigo e pelo excesso de inflamação que o glúten, componente forte, que cresceu muito também no trigo. Outra coisa que a ciência já catalogou, é assim que eu gosto de dizer, já foi medido, vamos dizer assim, é que há muitos anos atrás, vamos falar aqui de quem é pessoas de muita fé, na época de Cristo tem aquela simbologia de que Jesus repartiu o pão, que fez, né, cerimônias e tal, com pão, e pão era de trigo. Eu não tenho o número certo agora, mas é coisa de muitas vezes mais a diferença, a quantidade de glúten presente no trigo de hoje para o glúten daquela época. Isso é também um apontamento da ciência e eu, para ser bem sincera, ainda não li esse estudo. Eu tive conversando com colegas que leram e comentaram, então eu não tenho aqui a informação completa, mas sim, existem estudos, pesquisas que confirmam que a presença de glúten no trigo da antiguidade era muito menor. Gente, mas é muito menor no sentido de, se eu não me engano, 200 vezes mais nos dias de hoje. Por isso que a inflamação aumentou e aí a ciência começa a apontar, olha, esse excesso ou aumento considerável de crianças autistas nascendo nas últimas décadas é também sobre a inflamação advinda do alto consumo de trigo. Enfim, eu desviei um pouquinho da resposta à pergunta do Lucas e exatamente por isso eu disse, esse tipo de pergunta acaba possibilitando muito assunto, uma conversa longa. Porque aí foi só falar do glúten que eu me lembrei dessas questões. Estas constatações já em alguns estudos de que o aumento do nascimento de crianças autistas também é pela questão do glúten, que o glúten presente em grande quantidade no trigo de hoje e muito consumido, porque dependendo da região onde a pessoa vive, ou das preferências dela, a maioria dos alimentos que a pessoa consome é à base de trigo. Então essa mãe nem sabe, ela está lá vivendo feliz da vida, consumindo trigo ao longo da vida, do nada engravida e o filho ou a filha nasce autista. Por quê? Uma das causas, já segundo a ciência, é o alto consumo de trigo, produto que tem um alto teor, uma quantidade muito maior de glúten do que tinha há 2000 anos atrás, por exemplo. Enfim, e a pergunta do Lucas foi, como eu estava falando de inflamação, então ele disse, e o trigo é só inflamatório? E as pessoas que são intolerantes, que têm intolerância? O glúten, que é o componente presente no trigo. A pergunta dele foi sobre o glúten. E vamos combinar que é mais ou menos a mesma coisa. Todo trigo tem um alto volume, uma alta quantidade de glúten. Então, quando eu falo glúten, existem outros alimentos? Sim, também, mas o trigo é predominante. E aí a resposta eu vou tentar colocar aqui de onde eu vejo. Nem tudo
por experiência, por observação, por acompanhar diversas pessoas, por ajudar muitas pessoas com sofrimentos advindos de hábitos não favoráveis à saúde e uma mistura de estudo científico com as nossas experiências, minhas e das minhas alunas e alunos, das pessoas que passam por mim, que buscam a minha ajuda. A intolerância, ela advém de um excesso, de uma inflamação exacerbada. Então o Lucas pensou, é só inflamatório? Mas e os intolerantes? Eu sei que tem gente intolerante a glúten. Então ele ficou confuso quando eu falei só de inflamação. Naquele vídeo eu estava falando de inflamação. Porque as doenças crônicas não transmissíveis, elas acontecem basicamente em corpos inflamados. Se não há inflamação, ou os níveis de inflamação em qualquer pessoa estão equilibrados, porque alguma inflamação sempre existe, estão nos níveis considerados adequados pela ciência, nunca nenhuma doença crônica vai se desenvolver. Porque é sobre encontrar um ambiente propício para que aquilo aconteça. Então, que isso fique claro. Uma pessoa saudável, com uma biologia com níveis baixos de inflamação, não desenvolve diabetes, hipertensão ou outras doenças cardiovasculares, vou chamar de cardiovascular, porque a hipertensão é sobre sistema vascular e sistema cardíaco, né? E excesso de peso de um modo geral, ou qualquer outro, seja câncer. O que acontece com o câncer? Também precisa de uma biologia bem inflamada, de um corpo bem inflamado, bastante inflamado. Eu tenho algumas situações histórias de pessoas muito próximas de mim que desenvolveram câncer e também tenho estudado bastante sobre isso para poder compreender como acontece. As pessoas não compreendem e aí tem aquela história de que câncer tem, da medicina tradicional, né, predisposição genética, e eu não estou negando que exista. Contudo, toda predisposição genética nós podemos alterar, nós podemos controlar, nós podemos mudar. Não à toa, já há mais de 30 anos surgiu um termo na ciência chamado epigenética. O que é epigenética? Que eles cunharam, né? O que significa essa palavra, epigenética, já que antes falava só em genética. Epigenética, falando de uma maneira bem básica, sem me aprofundar, mas eu posso fazer isso posteriormente, porque se eu for entrar nesse assunto aqui, não vou responder a pergunta do Lucas e a próxima, é sobre a nossa capacidade de alterar a nossa biologia e, portanto, ainda que eu tenha nascido com uma predisposição para desenvolver uma doença, eu mudar essa biologia a ponto dela se tornar capacitada para se defender daquela possibilidade, para que aquilo não aconteça, para que eu não desenvolva tal doença. Assim é com o diabetes, assim é com o câncer, assim é com qualquer doença, especialmente as doenças crônicas não transmissíveis. Epigenética é isso. Falando a grosso modo, falando de um modo bem mais simplificado e sem aprofundamento, é a capacidade que cada pessoa tem de mudar a sua biologia, tornando-a favorável ao desenvolvimento, crescimento e manutenção da saúde e até alterando a sua predisposição genética para desenvolver determinadas doenças. Mas voltando então à pergunta do Lucas, a inflamação, do meu ponto de vista, e isso eu estou juntando estudos científicos que li a respeito e também as experiências das pessoas que já ajudei, a intolerância é sobre um alto nível de inflamação. E aí advém muitas vezes de uma mistura ou do excesso. Maria Nilde, mas por que crianças e às vezes bebês são intolerantes
a lactose, glúten, proteína do leite e outros produtos, ou alérgicas, mas ele está falando de intolerância. Muito simples. Pela mesma razão que os estudos científicos já constataram que o aumento do autismo é sobre o alto consumo de trigo, produto que contém um alto volume, uma quantidade exacerbada de glúten. E aí aquela mãe consumiu durante muito tempo. A biologia da mãe, onde aquele bebê vai ser formado? No corpo da mulher. Se aquela biologia já está em todas as suas células, a inflamação elevada pelo consumo do trigo e pela presença excessiva de glúten, já vai por si só criar a possibilidade de uma criança nascer intolerante. Porque às vezes a própria mãe tem mais resistência e ainda não tem nem diagnóstico de alguma doença, mas como é do material biológico dela, das células dela, que aquele bebê vai ser criado, nutrido e desenvolvido enquanto estiver ali dentro do útero dela, é aquele material inflamado, doente, com uma carga gigantesca de glúten e, portanto, de inflamação, que vai, eu vou falar construir, tá? Mas, por favor, muitas aspas, que vai construir o bebê. É como se fosse uma construção. Vamos dizer aqui, vou construir uma casa. E não sou engenheira nem nada. Mas faz de conta que eu vou aqui. Eu vou precisar misturar para colar um tijolo no outro, e também para fazer o alicerce, uma quantidade de... Vamos falar só de colar um tijolo no outro, porque o alicerce vai pedra também. Mas enfim, tudo bem. Se for o alicerce vai pedra, uma quantidade que precisa ser muito bem... como que eu posso dizer? Muito bem, muito exata para cada quantidade, para a porção que vai ser utilizada, uma quantidade específica de pedra, de areia, de cimento e, se eu não me engano, de cal também. Se eu não me engano, porque eu não dou menos assim. Se aquela mistura não for adequada, não for precisa, não for matematicamente calculada, o que é que vai acontecer? Aquele alicerce não vai dar conta de sustentar a casa e mais dia, menos dia, essa casa vai cair. Muito antes do tempo que poderia durar. Do mesmo jeito é para colar um tijolo no outro, aí já não vai pedra mais, é uma massa mais suave com areia, no outro também vai areia. Areia, cimento, água, claro, né? E aí faz uma mistura. Se aquela mistura, de novo, não for seriamente calculada, precisamente, com muita informação, ela não vai funcionar. Do mesmo jeito, é uma biologia inflamada, de uma mulher grávida, que está, como eu disse, muitas aspas, construindo, desenvolvendo uma outra pessoa, um bebê. Este bebê já pode vir, como a ciência tem comprovado, além do autismo, com alguma intolerância. Se o alto consumo daquela mãe foi de glúten ao longo da vida, de trigo, perdão, e, portanto, há muita inflamação presente na biologia dela, chances são enormes de que aquele bebê já nasça intolerante ou, pelo menos, tenha questões alérgicas, seja com glúten, seja com qualquer produto que tenha essa característica desfavorável à saúde humana, como, por exemplo, o leite de vaca, que tem uma grande quantidade de lactose e também, mas principalmente a lactose, que é um produto de difícil administração pela biologia humana. O que a ciência sabe é, por exemplo, que o estômago humano não é equipado para administrar, para digerir, se você preferir, o leite. Simples. Mas aí nós acostumamos, nos ensinaram. Eu mesma já tomei muito leite. De vaca mesmo, inclusive. Nem era da caixinha quando eu era criança e adolescente. Depois que eu me tornei adulta, foi que comecei a consumir leite da caixinha. Eu não sabia, não tinha a informação que eu tenho hoje.
Já parei tem, não sei, talvez uns 5 a 8 anos, não lembro, faz um bom tempo. Vamos considerar aí uns 5 anos, porque eu não lembro o tempo certo. E estou de boa com isso. Mas é um outro produto causador de muitas doenças. Então, só para o Lucas entender, a ciência aponta que este tipo de intolerância tanto pode acontecer em uma pessoa adulta por excesso e longo prazo de consumo, como muitas vezes, porque a dúvida dele também era sobre por que algumas crianças já nascem, alguns bebês já nascem intolerantes. Porque aqueles bebês foram, vamos dizer assim, construídos a partir da biologia da mãe, que certamente tinha um alto teor de inflamação advinda do glúten, no caso de um bebê que nasce intolerante ao glúten. E acreditem, as pessoas ainda não têm essas informações, muita gente não tem, não sabe disso, e sofrem muito. Eu tenho inclusive amigas que uma das suas filhas, uma amiga, a filha de uma amiga minha, teve uma questão séria de alergia de proteína do leite. E aí, quando a menina era bem pequena, ela precisou mudar toda a alimentação dela, já que amamentava. Isso teve um efeito muito benéfico na saúde dela e até no peso e tudo mais. Depois a criança se recuperou, superou aquela questão, voltou a tomar leite, acho que toma leite até hoje. Mas ela não conseguiu manter os mesmos hábitos, porque era sofrido para ela manter aquela dieta. Uma dieta que ela precisou adotar durante um período, só para poder amamentar e garantir que a criança não sofresse. Veja como é engraçado. Ela conseguiu fazer aquilo em prol da saúde da filha e melhorou muito a saúde dela também, até o peso corporal, a aparência. Ela ficou bem feliz com isso, mas não conseguiu sustentar por muito tempo. Por que a pessoa não consegue sustentar? Porque ela ainda não acessou os conhecimentos certos. Ela ainda não mudou o seu mindset. Aquilo foi feito por uma espécie de obrigação e medo. Não foi com uma consciência, com a clareza do quão aquilo era valioso para ela também. Se fossem escolhas feitas com clareza, com informação, com conhecimentos profundos de cada benefício da manutenção daquela prática, como também dos malefícios de deixar a prática, provavelmente a pessoa teria conseguido manter. Mas como isso não aconteceu, ela voltou só porque aqui estou falando de alergias. Então, Lucas, só para completar aqui, acredito eu que é grande a possibilidade de que toda pessoa, ou a maioria pelo menos das pessoas que consomem trigo em grande quantidade e por longo prazo, frequentemente, e eu sei que tem muita gente, tendem a desenvolver alergias em algum nível. E com certeza todas vão aumentar muito a inflamação dentro do seu corpo e certamente desenvolverão, como estão desenvolvendo, doenças crônicas não transmissíveis como diabetes, hipertensão, excesso de peso e até o câncer ou qualquer outra. Porque sim, todas elas são sobre uma biologia inflamada, um corpo inflamado. Só para completar a resposta do Lucas. Do meu ponto de vista, toda e qualquer pessoa, se consumir uma grande quantidade de trigo por longo prazo, o que significa por longo prazo? Essa pessoa está consumindo, ela consome todos os dias, é o tipo de alimento que ela mais gosta e ela tem uma vida longa. Né? Porque se não tiver vida longa, se morrer cedo, não vai desenvolver, ou talvez, não vai desenvolver, talvez nenhuma doença. Tende a, sim, desenvolver doenças e até intolerância. Aquela substância, no caso o glúten, chances são enormes. Se não desenvolver intolerância, porque como eu disse, algumas pessoas têm uma resistência maior. Então, demora mais para que aquele produto nocivo vença a resistência. Se a pessoa tiver uma vida bem longa, uma hora vai vencer.
porque não há como evitar. Acontece que, lamentavelmente, muitas pessoas morrem antes, até porque surgem outras doenças, como eu disse, o diabetes tipo 2, a hipertensão e outras doenças cardiovasculares, o próprio câncer, e faz com que essas pessoas faleçam antes de chegar à intolerância, faleçam de outras doenças. Não é brincadeira, estudos científicos comprovam o quão as doenças crônicas não transmissíveis, porque elas são várias, né? Acelera a morte das pessoas. Eu, particularmente, já tive experiência com várias pessoas que eu conheci e que isso realmente aconteceu, em razão de não conseguirem superar um diabetes, uma questão cardiovascular, o excesso de peso, e aí algumas acabaram desenvolvendo câncer e faleceram. Então, se essas pessoas tivessem uma vida mais longa, iriam desenvolver intolerância principalmente aos produtos advindos do trigo? Certamente, eu acredito que sim, e estudos científicos já apontam para isso também. Certo, Lucas? Espero que você esteja satisfeito. Se não estiver satisfeito com essas respostas, com uma resposta eu me aprofundei o máximo, que o tempo aqui não é o máximo de informação que existe a respeito, não, porque tem muito para falar. Ficaria aqui uma semana falando desse assunto. Contudo, já estou em mais de 25 minutos só para responder a primeira pergunta. E eu acho que eu nem vou para a segunda, vou deixar a segunda para a próxima, porque eu prometi que essa live levaria 30 minutos, até porque eu entrei mais tarde. Então eu vou deixar a próxima pergunta, que é da Zana, para a próxima terça-feira, porque hoje é quinta. E vou, antes de encerrar essa live, só reforçar que todas essas questões de excesso de inflamação, de dúvidas sobre a alimentação, nossa, mas o glúten é inflamatório, mas também não desenvolve intolerância. Por que as pessoas são intolerantes? Intolerantes porque o corpo não quer se inflamar. Então, quando uma criança já nasce intolerante, ou quando apresenta intolerância muito cedo, é porque aquela criança já foi formada, provavelmente, muito provável, numa biologia com um excesso daquele componente, já identifica, porque as nossas células têm função e memória, identifica o quão aquilo é nocivo e repele. Simples assim, repele. E a tendência, eu lamento dizer, mas a tendência é que isso aumente, porque as pessoas, a maioria, continuam comendo trigo excessivamente todos os dias, em diversas refeições. É o que eu vejo por onde eu ando. E eu não estou dizendo aqui que você tem que fazer feito eu, parar com o trigo. Não. Reduzir, escolher, toda vez que tiver oportunidade, optar por outro alimento. Sim, porque a gente tem oportunidade. Às vezes a gente está tão habituado que não percebe. Se não tiver oportunidade de se abster, de optar por outro alimento, tudo bem, mas isso não vai acontecer em todas as suas refeições, não vai acontecer o tempo todo. E tudo isso e muito mais, você tem acesso a informações mais detalhadas, mais precisas, a um método que vai te conduzir para o caminho de recuperar a tua saúde, de se libertar da doença crônica, de maneira simples, mais rápido do que você pode imaginar, e sem aumentar o teu sofrimento. Isso acontece na Ânima Mentoria, o meu programa com duração de 4 meses, cujos encontros são ao vivo, comigo, toda semana, uma vez por semana. Nós nos encontramos numa plataforma digital específica para isso, privada, onde por pelo menos 1h30 eu vou te entregar essas ferramentas e conhecimentos, um método onde você vai seguir um passo a passo e, principalmente, tirar as tuas dúvidas, te munir de conhecimentos embasados na ciência e de ferramentas práticas adaptáveis à tua individualidade biológica, às tuas preferências, à região onde você vive, aquilo que você tem acesso, ao nível de conhecimento que você tem, enfim, às tuas necessidades e também de eficácia comprovada. Tudo isso durante 4 meses você vai ter acesso, além também de um grupo de WhatsApp onde eu estou lá respondendo perguntas diariamente. Todas as suas dúvidas, todas as suas perguntas
são respondidas em no máximo 24 horas. E mais do que isso, neste grupo você tem uma quantidade de pessoas, uma comunidade que estão buscando as mesmas coisas que você, que tem os mesmos interesses que você e que, portanto, vão compartilhar com você toda essas informações de sucesso, de vitórias, de avanço, como também trazer dúvidas, dificuldades e compartilhar, porque cada pessoa que está ali também auxilia a outra com as suas experiências de vida, principalmente com aquilo que testaram, que experimentaram e obtiveram sucesso. Então, na Ânima Mentoria, você tem acesso a tudo isso e a possibilidade, não, a garantia de que ao final daqueles 4 meses, você já estará pronta e, além de já ter, com certeza, avançado muito em se libertar da doença crônica, avançado muito em trazer a saúde de volta para o teu corpo, avançado muito no combate a essa doença crônica, em se libertar e se afastar dela cada vez mais, você já vai estar munida e munido de conhecimentos e de ferramentas que te tornam capaz de sanar de vez esta questão. Porque são tantos os conhecimentos e as ferramentas, o método é tem um passo a passo tão preciso para vocês se conhecendo, conhecendo os seus hábitos, conhecendo o que foi que favoreceu o desenvolvimento da doença ou das doenças, que vai se tornando simples se libertar dela, vai se tornando simples combater essas doenças. E esta simplicidade, ela advém dos conhecimentos e das ferramentas que você adquire na Ânima Mentoria, que a partir de então passam a te pertencer. Porque esse conhecimento não é meu. Uma vez que eu compartilho, ele se torna teu. Uma vez que você testa, ele se torna mais teu ainda. Uma vez que você obtém resultados, ele se torna completamente teu. E é assim que acontece na Ânima Mentoria. Então, se você está pronta, se você está pronto para se libertar de vez dessa ou dessas doenças crônicas não transmissíveis que estão te causando tanto sofrimento, basta se estar aqui no Instagram, clicar no link da minha bio e em seguida no botão Ânima Mentoria. E se está no YouTube ou em qualquer outra plataforma, no link na descrição desse vídeo, e responde um breve questionário. A partir de recebermos as suas respostas, vamos entrar em contato com você para uma conversa breve. Se considerarmos que você é uma pessoa implementadora, que você vai colocar em prática os conhecimentos e ferramentas que terá acesso na Ânima Mentoria, nós vamos te enviar o link de compra para que você efetivamente venha para a Ânima Mentoria. Contudo, se acreditarmos, se entendermos que você é uma pessoa procrastinadora, que você tende a não implementar os conhecimentos e ferramentas que recebe, nós vamos te aconselhar a não comprar a Ânima Mentoria ainda, a continuar a me acompanhar aqui no gratuito, a se preparar um pouco mais, a implementar esses conhecimentos e ferramentas que recebe aqui no gratuito e posteriormente, quando se sentir mais preparada, mais preparado, aplicar novamente. Mas para todas aquelas pessoas que estão prontas, imediatamente nós vamos, ok fulano, ok fulana, você, pela nossa avaliação, parece uma pessoa apta a implementar os conhecimentos e ferramentas que irá receber conosco, está pronta então para adquirir, para vir para uma mentoria que tem um valor insignificante perto do potencial que te entrega para que você combata não só uma, mas toda e qualquer doença crônica que esteja te causando sofrimento. Para ter esta possibilidade, para ter acesso às ferramentas e aos conhecimentos, a um método que vai garantir que você se liberte de uma ou várias doenças crônicas não transmissíveis, tanto faz, várias pessoas têm mais de 3. Você vai pagar apenas, investir apenas R$ 4.997 por 4 meses de acompanhamento, por estar num grupo de WhatsApp com acesso a contato, a ter respostas minhas diariamente para as suas dúvidas, com o nosso acompanhamento, com a participação da comunidade engajada junto com você e principalmente com a certeza que ao final daqueles 4 meses você já estará livre
dessa ou dessas doenças crônicas que estão te causando tanto sofrimento. Se está pronta, é só clicar no link da minha bio aqui no Instagram, em seguida no botão Anima Mentoria. Você que está pronto também, vale para os dois gêneros. E se você estiver em outra plataforma, é só clicar no link que está disponível na descrição desse vídeo. Eu encerro esta live de hoje por aqui, convidando você a voltar na terça-feira entre 19h30 e 20 horas e te deixando um beijo grande. Até terça.